Olá a todos! Mais uma vez aqui dando prosseguimento a esse projeto do Pod Lopes. E hoje já vou direto ao assunto, né, perguntando para a vida, maestro. Qual é a música? Diz para nós. Eu estou aqui com o Almir Clemente. O Almir Clemente está aposentado hoje, mas Isso. eu falei para o senhor, né? Músico não se aposenta, né? O senhor vai ser sempre maestro. Maestro para sempre. Sim. Então, para a vida, qual é a música, maestro? A música, eu tenho dois pensamentos para esse momento, né? Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade, aí, pelo convite, né? Pela essa disponibilização, né? De poder falar um pouquinho da vida, da carreira, da música, coisa e tal. Mas nesse momento, eu penso em duas músicas que são duas épocas diferentes, que são muito marcantes na minha vida. A primeira é Carinhoso, de Pixinguinha. Carinhoso. Né? Maravilha. Tem um enredo, posso discorrer? Sim, claro, Então, perfeitamente. como é que entrou a música na minha vida? Né? Assim, a minha família, parte de pai, parte de mãe, sempre se reunia nos fins de semana, aquele almoço com todo mundo, aquela mesa gigantesca, coisa e tal, e depois do almoço sempre rolava música. Né? Então um tio tocava acordeon, meu pai tocava bandolim, violão, o outro tocava guitarra, um pandeiro, pá. Então cada um ia lá, e as mulheres cantando, coisa e tal, né? Nenhuma se dedicou à música. E eu ficava ali tentando tocar alguma coisa ou outra, mas nunca dava, né? Mas tinha aquela vontade. Bom, isso aí se estendeu por muitos anos. E uma bela manhã, numa aula vaga, eu já tinha 16 anos, estava fazendo o que hoje é o ensino, fazendo ensino médio, né? Fazendo segundo grau, né? Ensino médio hoje. E comecei a ouvir um som no corredor da escola, a escola era escola estadual, grandona pra caramba. Aí comecei a andar, cara, que som é esse, que som é esse? Tum, cheguei no auditório, e vi um cara, eu não lembro do rosto dele, sei que ele era calvo, baixinho, e tocando um instrumento que parecia um cachimbo do Sherlock Holmes, né? Aí eu fiquei olhando, eu disse, ô, você quer experimentar? Eu falei, quero sim. Aí peguei ela, aqui, ó, dó, si, lá, sol, e eu soprei e saiu o som. Eu, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Fechei o olho, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E daqui a pouco eu abri o olho e o cara tinha sumido. Eu acho que o cara estava numa aula, ele estava de saco cheio, pô, essa aula tá chata, não tô afim, coisa e tal. E eu fiquei ali, do si, sol, fá, mi, ré, dó, si, sol, fá, mi, ré, dó. Daqui a pouco a porta abriu, veio um baixinho de óculos invocado e me deu uma bronca. Quem é você? O que você está fazendo com o instrumento aí? Eu disse, não, o cara deixou comigo. Eu não lembro o rosto do cara até hoje, rapaz, não lembro. Aí ele ficou assim, chegou perto. Você estuda aqui na escola aqui. Você quer aprender saxofone? Ah, é saxofone? É o nome? É. Você quer aprender? Sim, quero. Então vem amanhã, tal hora. Aí começou a minha história com saxofone. Isso aí nos anos de 1978. 1978. 78. Tá, o senhor é de 63? 63. Eu tinha 15 para 16 anos, né? E por que eu sugeri? Esse foi o primeiro contato da música? Ou você já tinha contato antes, como o senhor falou? Mas assim, não com saxofone. Então eu pegava saxofone. algum instrumento lá de percussão, fazia um ritmo, um triângulo, um bumbo, alguma coisa assim, né? Mas assim, pô, legal, mas eu queria participar mais, né? Perfeito. E aí rolou esse primeiro contato. Com esse professor, que é um cara que, poxa, eu idolatro esse cara até hoje, um cara maravilhoso, foi muito importante na minha vida, na carreira, coisa e tal, que me deu os primeiros incentivos e os primeiros, os primeiros passos na carreira. Perfeito, né? Os ensinamentos. Então ele virou para mim e falou assim, estuda essa música aqui. Aí as aulas já estavam ali rolando há alguns meses, coisa e tal. E a música é essa aqui, ó. Vou mostrar no sax alto, que foi aqui que tudo começou para mim. Por favor. Então aqui, ó. Vai lá. Essa música é Carinhoso. Carinhoso. Que tem uma história belíssima, Carinhoso, a melodia, né, a harmonia de Pixinguinha, Alfredo Viana, maravilhoso. Maravilhoso, famoso Pixinguinha. Pixinguinha. E essa música, ela ficou, só enveredar aqui, comentar essa música, por favor. que essa música, o Pixinguinha fez. O Pixinguinha era um baita de um jazzista, o cara tocava de monte. Sim, né? perfeito. E ele ficava meio tímido, assim, pô, mas é muito simples.
né? Pelo que ele tinha lá de composições lá, naquele tempo, 1-0, né? 8 batutas, só música pedreira e tudo com pegada jazzística, né? Sim, perfeito. Aí essa música ficou engavetada por algum tempo, até que ele encontrou com o João de Barro, né? Não sei como é que foi o papo entre eles lá. Aí o João de Barro falou assim, cara, vamos botar a letra nisso aí. Aí pintou, meu coração, não sei porquê, bate feliz. E essa música virou o sucesso que é hoje. Tá. E essa música... Inicialmente ela era só instrumental, então não era tinha letra, só instrumental, né? não tinha letra. Né? E essa música foi a primeira música da minha carreira como músico. A minha primeira apresentação em público. O que aconteceu? Né? Esse professor, João Adalto Silva, que Deus o tenha, um lugar maravilhoso, coisa e tal, ele falou para eu estudar essa música, eu estudei, ele, não, tá bom, o que você vai fazer domingo? Nada. Então te pego domingo, 10 da manhã, me levou lá em Vila Isabel. Vila Isabel. Tinha Terra de Martim da Vila, de Noel Rosa, né, etc e tal. Perfeitamente. É mais de Noel do que... Não é mais Noel do que Martinho, né? Martinho é novinho na frente de Noel, né? É que Martinho canta Noel. E aí, nesse lugar, tinha lá um hipermercado, acho que não sei se foi o primeiro, um dos primeiros do Brasil, que era o Boulevard, né, que tinha um estacionamento imenso. E nesse local fazia-se a domingueira. Então colocava ali mesa, tinha um palco que rolava os shows, né? Aí o pessoal fazia um churrasquinho, cervejinha, área de lazer para criançada, coisa e tal. E ele falou assim, te levo lá para tocar no Boulevard. Essa música, né? Rapaz, quando eu cheguei lá, aquele lugar imenso, cheio de gente, todo mundo olhando assim. E agora aqui o jovem Almeida vai tocar para nós. Carinhoso, vai lá. Pum, travei. Sério? A mão de joelho assim. Aí eu lembro que... Refugou. O que acontece? O joelho dando uma tremida. E aí suando, já sentiu o suor correndo pelas costas, já chegando o sapato já. Meu Deus. Aí ele falou assim, vai menino, vai, agora é contigo. E eu consegui tocar a música toda. Maravilha, foi super aplaudido, até por ser um jovem, né? Sim, perfeito. Encarando um público específico diante de feras da velha guarda lá, que tocavam choro, né, no Rio de Janeiro. E aí o querido maestro, professor João Adalto Silva me chamou no canto e me deu uma nota de 10 cruzeiros. Botou no meu bolso e falou assim, esse é o seu primeiro cachê. Que maravilha, né? Aí isso marca a gente, né? Marca. Então, é só satisfação, né? Não tem como não recordar disso com muito carinho e gratidão. Perfeito. Né? O senhor falou dessa música. Essa música é um espetáculo realmente carinhoso, Pixinguinha. Tem outras também de Cartola, na realidade, né? As Rosas, né? Rosas não falam. As Rosas não falam. E outras também, até vamos falar até de Roberto Carlos. Parece que é uma coisa tão linda, parece que é uma inspiração divina mesmo quando o cidadão faz uma letra dessa, primeiro a música, né? A musicalidade, depois a letra, né? Há quem diga que a música, aquela do Roberto Carlos, O Homem, acho que é de 1973, né? O Homem de... Né? Homem de Nazaré, né? Homem de Nazaré, Parece que pode ter sido psicografada por Chico Xavier, tal, alguma coisa assim. Assim, essa questão de como surgem as músicas, a questão da composição, não existe uma fórmula, né? Mas assim, eu particularmente acredito que existe uma conexão, uma comunicação com algo que está ao nosso redor. Perfeito. Né? Então, uma energia. Uma energia, uma inspiração. Eu lembro de alguns anos atrás, era muito comum estar dormindo, e acontece até hoje. Estar dormindo, de repente, caramba, acorda assim no susto, com uma melodia. Que coisa, né? Que aí, e muitas das vezes eu descia, ia lá, escrevia a música e pronto, tá feito aqui. Que maravilha, né? O que foi? Eu sonhei com essa música. O que é o sonho? Não sei, eu recebi essa mensagem aqui. Aí a música passa a ser minha, mas assim, cara, valeu quem deu a força aí, valeu, né? Uma outra situação, eu estava indo pelo Rio, aqui pela Rio Santos. Aí quando eu cheguei ali em Ubatuba, começou um negócio... Nossa, o que é isso? Aquela melodia batendo na orelha, assim, nossa, cara, eu preciso seguir viagem. Caraca, começou aquela coisa. E na descida da serra de Ubatuba para Paraty, não tem mais. Tinha um cafezinho do lado esquerdo de quem vai,
que era uma coisa assim, bem cafezinho da avó. Sim, Né? sim, Eu perfeito. parava ali, esqueci o nome agora, rancho da vovó, não Era lembro. muito típico isso nessas estradas. Não tinham É, aqui não, realmente aquelas grandes redes, né? Então eram muito comuns essas lojinhas, né, que tinham aqueles cafés que moía na hora ali e tal. então aquele café fresquinho, aquele café, É. café filtrado e aquele bolo de milho. Meu Deus Aquele do céu, bolo de milho. maravilha. Aí eu entrei lá assim meio, não, papel, me dá uma caneta aí. É. Aí a senhorinha ficou me olhando assim, tá bom, meu filho, mas não tem papel não. Não, guardanapo, pode ser guardanapo. Perfeito, é. Aí eu fiquei sem jeito, Uma coisa pô, que eu cheguei posso aqui escrever. fazendo uma exigência, né? Ah, a senhora pode ver um cafezinho também, um bolo, né? É. Aí ela, tá. Aí você viu, rapaz, eu fiquei escrevendo a música. Enquanto eu não escrevi, eu não consegui fazer a viagem sossegada. Que maravilha. Aí escrevi, né? Sim. Aí quando cheguei em casa, passei pro computador, coisa e tal, pá, não cheguei a gravar, mas o registro tá feito lá. Perfeito, perfeitamente. É. Então, tem essa história, é a mesma do Almir Sater, com a equação das mais famosas. Né? Ele contou isso na Inesita Barroso, né? Ele contou ele com o Renato? Renato Teixeira. Renato Teixeira, Renato então. Teixeira. E ele fala com todas as letras, parecia que foi uma inspiração, uma coisa ele fala, psicografia mesmo. Ele Chegaram a foi do achar que era nada- plágio, né? Chegaram a achar que era plágio. Então, eu acho que eles estavam esperando, né? Eles estavam na casa do Renato, esperando lá eu acho que o almoço, né? Ele foi convidado para almoçar na casa do Renato, porque eles são amigos, né? Aham. E do nada, eles vão dedilharam lá, um violão, alguma coisa, foi surgindo a letra. Tanto que aí Maria Bethânia, quando tomou conhecimento, parece que é coisa de inspiração mesmo. Ela ligou, parece que no mesmo dia para ele, né? Ô Renato, você não tem. Ô Almir, você não tem música nenhuma para mim? Ele falou, não, eu não estou dando conta nem do meu consumo, não sei. Mas eu acabei de fazer, eu e o Renato fizemos uma música aqui. Aí ele, né, cantou ali, né? Esboçou para ela ali e ela falou, essa música é minha. E foi a primeira que gravou a música, cara. Muito legal, né? Essas coisas acontecem, né? A gente não consegue dizer assim, qual que é a forma, todos fazem. Não, o mesmo cara, ele pode ter várias formas de que ele compor, Sim, que sim. ele compõe, né? Inclusive tem, aí logicamente que a gente vai avançar pensando na tecnologia. Existem fórmulas hoje, eu não vou nem chegar a falar de inteligência artificial, porque esse negócio está Sim, meio, sim. né, Meu atravessado Deus na do céu. garganta, né? Atravessado na garganta. Que o cara pega uma Hoje fórmula. qualquer um é compositor, né? Então, o cara pega uma fórmula de harmonia ou de melodia Perfeito. e pode compor uma música simplesmente mudando de altura, né? Tipo larararará, 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 lararará. E o que ele fez? Ele só repetiu aquilo ali em alturas diferentes Sim. e criou uma melodia um pouco mecânica, mas é uma melodia. Perfeito, que coisa, né? É uma maravilha isso daí. Então, eu penso que a música ela seja importante na vida das pessoas de uma maneira geral, porque a música ela move as emoções, move os sentimentos das pessoas. Então, muitas igrejas até se valem disso, né, Sérgio? Sim, Você sabe disso, sem né? dúvida. Coloca aquela melodia, aquela música gostosa, aquela música que toca, que fala fundo mesmo ao coração e naturalmente as pessoas vêm ao sentimento, vêm às lágrimas, né? Sem dúvida. Aflora a emoção das pessoas, né? Mas o senhor falou das suas composições. As suas composições são composições mais clássicas, instrumentais, ou o senhor tem uma letra, música popular? Qual que tipo de música que o senhor compõe? Eu não tenho, assim, na verdade, algumas vezes eu cheguei a fazer alguns poemas, mas eu não me sinto bem em me comunicar por meio das palavras. Eu prefiro usar os sons. Os sons. Né? Tá, beleza. Então, aí eu fico muito crítico comigo. Tá. Assim, pô, mas isso aqui, isso aqui lá. E por meio do som, me vem aquele pensamento assim, você vai ouvir com o seu ouvido. Perfeito, perfeito. Né? Então, o seu sentimento recebendo aquela mensagem, então aquilo ali passa a ser uma interpretação Perfeito. sua, né? Entendi. E você pode ouvir hoje, achar uma coisa, amanhã você vai achar outra, de repente você ouve as duas coisas juntas. Perfeito, então perfeito. eu me sentia melhor dessa forma, então, né? então, quando o senhor escreve, o senhor não escreve, o senhor escreve as partituras, não é isso? A melodia, às vezes começa pela harmonia, às vezes por uma intenção rítmica que vem Perfeito. assim, uma marteladinha rítmica, que o rítmico também é melódico, Perfeito. o ritmo, né, também é melódico, e às vezes pela melodia. Então, enfim, são vários caminhos. Muito legal, muito legal. Na realidade, eu sou um nécio, né? Eu sou um ignorante com relação à música. Imagina. Eu só consumo música. Consumir música é uma delícia, né? Eu falei pro senhor, eu consumo qualquer tipo de música. Dependendo da situação, até funk, né? Sem preconceito. Mas esse entendimento um pouquinho mais técnico, mais básico, realmente eu não tenho. Eu até tento, as pessoas falam, pô, você canta? Não, eu não canto nada, eu só invento e tal.
Mas eu acho que é natural, eu acho que a gente tem que emitir algum tipo de som, né? Sem Desde dúvida. que seja feliz, tá bom pra Sem caramba. dúvida. Tem algumas passagens, sempre tem curiosidades, né? Sim. Então, assim, o nosso falar já é melódico. Sim, perfeito. Né? Já é melódico. E aí eu estava fazendo um curso em São Paulo, um curso muito legal, dos cursos de maior relevância na minha carreira, fazendo um curso em São Paulo na escola Kodály, curso Kodály. Kodály, referente ao Zoltán Kodály, que é um compositor do século passado de grande relevância em termos de didática musical, né? Então, um cara que ajudou a revolucionar o aprendizado da música, né? Assim, facilitando, dando caminhos, coisa e tal, uma metodologia bem legal. E aí, tinha uma professora muito bonita, né? Da qual, acho que o nome era Maristela. E ela dando aula, coisa e tal, e um dia, uma aula, ela falou assim, não, porque nós falamos pentatônico. Pentatônico é o seguinte, você pega uma escala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, 8 sons, né? Nesses intervalos, existem duas notas que causam o que se chama de trítono. Trítono é o intervalo que foi proibidíssimo na época da Idade Média, né? O domínio da Igreja Católica. Então eles diziam assim, isso aqui é o diabo, é o não sei o que lá, é condenado, não pode usar esse intervalo, coisa e tal. Então essas notas, se a gente tirar esse trítono, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se você tira o si e tira o fá, você tira o trítono. Você fica com uma escala de 5 notas, dó, ré, mi, sol, lá, que é perfeitamente consonante, agradável, inclusive. Perfeito. Tem algumas melodias tradicionais, né, japonesas, que são nessa levada. Sim. Uma coisa assim levinha, gostosa. Perfeito. Né? E aí a professora mandou essa. Não, nós falamos pentatônicos. Oh, professora, pentatônico? Ela disse, não, é sim. Depois a gente conversa sobre isso. Ela tinha tanta certeza que ela não me deu ibope quando eu retruquei. Tá. Aí, nessa semana, eu tinha uma escola de música em Santos, eu estava andando ali pelo Canal 1, em Santos, assim, tipo, pô, não tá afim de ir embora para casa agora? Vou andar aqui um pouquinho, coisa. Então, encontrei com um camarada meu que era cantor de rap, lá de Santos. Sim. Pô, que bom te encontrar, cara, eu quero gravar uma música, de um rap que eu fiz aí, mas eu preciso escrever, preciso registrar. Você tá legal, me manda o áudio que eu escrevo para você. Comecei a escrever, fui ouvindo o cara falando, né, aquela coisa do rap, e o que deu? Pentatônico. Que maravilha, né? Né? Sim. Aí naquele momento, deu aquele impacto, né? Na próxima aula, com a professora Maristela, eu vou me retratar com ela. Ela estava coberta de razão. Né? Então, mas o nosso. Com propriedade, com muita certeza, propriedade, né? Perfeitamente. Então, a gente conversando, a gente falando, a gente está criando diversas melodias. Né? Até para a gente dar um tom mais emocional na nossa fala. Sim. Né? Então, o senhor falou do jazz, né? O jazz é mais do início do século XIX, talvez, né? A música clássica, talvez do século XVI, né? 1500, um pouco antes, talvez. Então, atualmente, as pessoas falam assim, música clássica. Mas aí se você falar assim, Vila Lobos, clássico. Sim. Beethoven, clássico. Mozart, clássico. Vivaldi, clássico. Então, assim, clássico... tudo clássico, mas a gente está falando de períodos diferentes. Sim. Né? Então a gente falou do período barroco, período romântico, perfeito. né? Pós-romântico, modernista, coisa e tal. Mas eles acabam sendo colocadas, todas essas músicas, ou essas referências, num conceito de música clássica. Porque música clássica do período clássico, a gente pode falar ali de Mozart, de Salieri, coisa e tal, mas compositores antes, né, por exemplo, Vivaldi, Bach, antes de Mozart, e depois de Mozart, como Beethoven, como, enfim, alguns outros, né, não são do período clássico, mas estão num contexto de música clássica. Sim. A minha visão atual é assim, pô, você já ouviu música vamos falar de Bach? Sim. Já. Quando que foi Bach? Sei lá, 1300, 1400, alguma coisa assim, 1500, não sei. Talvez né? mais para 1500, talvez um pouquinho antes, né? Então, olha só, você ouviu essa música há 500 anos atrás. Inclusive, tem uma curiosidade sobre a obra de Bach que tive a oportunidade, queria compartilhar com vocês. Então, música de 500 anos atrás que você ouve hoje e vai continuar ouvindo. Sim, perfeito. Aí você pega ali Mozart, também é a mesma coisa. Você pega
Villa-Lobos, mesma coisa. Você pega os compositores de... Aí você pega Pixinguinha, primeira metade do século passado, e hoje você ainda ouve Pixinguinha e vai continuar ouvindo. Né? Perfeito. Então, assim, várias épocas que, pela qualidade das músicas, você acaba percebendo que ouviram, você ouve e vão continuar ouvindo. Sim. Isso, para mim, é um conceito de clássico. Sim. Né? Coisa que perdura, que Perdura, dura no perfeito, tempo. Né? perfeito. Então, assim, o que é essa música? Essa música talvez é um clássico do rock, um clássico do pop rock, da Perfeito. música clássica, né? Sim. É um clássico do samba, você fala em Cartola, né? Cartola é um compositor, né? É um clássico da música, clássico, né? espetacular. Cartola, Monaco, aquelas coisas do Perfeito. pessoal da velha guarda, assim como Martinho da Vila, assim como Perfeito. Noel Rosa, né? Perfeitamente. Quantas O Wilson, composições né? maravilhosas Então, que- essa é a minha visão hoje de música clássica, aquela que você ouve e vai continuar ouvindo porque tem uma qualidade indestrutível. Né? Talvez a gente fale com relação a isso com o apoio desses instrumentos todos. Né? Também não tem uma gama muito grande de instrumentos musicais, na realidade. Né? Quantos instrumentos tem numa orquestra sinfônica, por exemplo? Então, se a gente dividir por sessões, vamos falar de orquestra sinfônica, a gente Isso, pode ir reduzindo até os grupos que estão mais aqui perto da Perfeito. gente. Né? Numa orquestra sinfônica, a gente tem seção de cordas, aí a gente tem as subseções de violinos, você pega primeiro, Sim. segundo violino, violas, né? Então a gente já falou de 3 timbres diferentes, né? Violoncelo, contrabaixo. Perfeito. Né? Se for uma orquestra completa, a gente vai lá para a seção de sopros. Aí você pega lá flautim, flauta, clarinete, oboé, corno inglês, fagote, contrafagote, vai para os metais. Sim. Aí pega trompete, trompa, trombone e contrabaixo, tuba, né? Sim. E os contrabaixos de cordas, né? Os baixos de corda, e a seção rítmica, que envolve vários instrumentos que, inclusive, são melódicos, como, por exemplo, o piano. Perfeito. O piano é um instrumento de percussão, né? Pelo mecanismo dele, ele é um instrumento de percussão. Perfeito. Aí piano, vibrafone, xilofone, prato duplo, bumbo sinfônico, coisa e tal. Então, assim, pela variedade de instrumentos, não é muito grande, mas a quantidade para que produza aquele som de orquestra, né? Isso, Você precisa de um volume. A variedade não é, mas a quantidade sim. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Porque antes dessa música instrumental, existiam os cantos gregorianos. Né? Os cantos eram apoiados, aí sim, por pianos gigantes, né? E na realidade é mais pela voz só, né? Pela sonoridade da voz. As vozes. E vou te falar uma coisa, canto gregoriano é um negócio meio complicado, rapaz, porque você não tem uma partitura de canto gregoriano, ela é meio solta. Isso. É meio solta. Então é até interessante que a gente pode fazer um comentário sobre isso, essa questão dessa época, que não tem muita riqueza, mas dá para a gente comentar alguma coisa? Sim, perfeito. E trazer uma projeção dentro da história da regência, que é muito legal. Sim. Então lá o cara escrevia as notas, era uma outra forma de você escrever, né? Chegou um momento que o pentagrama tinha 4 linhas, hoje a gente tem 5 e tal, e colocava-se as notas com rigor incrível com relação aos intervalos, algumas coisas que não podiam. O trítono era proibido, né? Sim. Aquele que eu te falei, o quarto grau com o sétimo grau, né? Que dá uma quarta aumentada ou quinta diminuta, coisa e tal. E os cantores, eles cantavam vamos dizer assim, na regência. O condutor lá, ele fazia, regia as notas ou as sílabas, Sim, né? Então, por exemplo, Utlanque né? Alguma coisa assim, né? Então tinha Ele regia as vozes das pessoas. As vozes e as palavras. E as palavras, né? isso, não as notas dos instrumentos. Que muitos regentes de coral ainda se valem desse recurso, que eu acho super interessante. Isso, né? Interessante. E aí, pode escorrer um pouquinho da história da regência aí, que eu acho muito legal. Né? É muito legal. Por favor, o senhor é maestro. Né? Então, e o senhor tem que falar da segunda música para vamos, a gente está falando falou lá atrás. Essa aí foi o meu começo aqui, Pixinguinha, né? Perfeitamente. Aí vamos fazer uma linha do tempo aí, chegar nesse instrumento aqui, que é muito. Esse aqui começou na minha vida, o sax alto. Né? E o sax soprano entrou de um jeito bem interessante que eu vou te contar daqui a pouco. Perfeitamente. Então a coisa da regência, aí os caras começaram para regência instrumental, né? Os grupos começaram a ficar grandes, né? Sim. Aí já começaram os violinos, né? A fazer parte ali dos grupos musicais, coisa e tal. Aí tinha a figura do regente, que normalmente era um
um pianista, né, ou o primeiro violino, né, e o regente auxiliar. Sim. Né? Perfeito. Sempre dava problema, né? Aquela coisa do telefone sem fio, né? Fala, 1, 2, 3, 4, aí o cara, não, 1, 2, 3, 4, e assim dava uma certa confusão, até que começou-se a unificar em uma única figura que ficaria, né, e está até hoje, à frente do grupo. Né? E aí usava para que todos acompanhassem. Então, eles não necessariamente apareciam, ficavam muito próximos ali, não ficavam em evidência, por exemplo, como fica... Estava dentro do grupo. Dentro do grupo, na maioria das vezes tocando. Entendi. Né? Então dava confusão mesmo. É o que acontece hoje, já falando já do século passado, acontece hoje com os band leaders de Big Band. Sim. Né? Então, o cara da Big Band, você não tem o maestro, ele pode ser maestro, coisa e tal, mas ele não fica com batuta regendo, ele é o líder. Né? Se a gente puder falar mais recentemente, como por exemplo, Severino Araújo. Né? Pô, o cara é sensacional, ele ficava com o clarinete dele, coisa e tal, dava as entradas para um, para outro, mas não ficava marcando o compasso, porque não é o contexto não é esse. Né? De vez em quando vai lá, pega o instrumento, faz um solo, coisa e tal. Mas na época, precisava dessa figura porque os grupos eram muito grandes, né? E não tinha-se os instrumentos rítmicos marcando pulsação. Né? Então hoje a gente tem bateria, tem bumbo, né? Que acaba sendo um auxiliar do regente. Aí começou-se a reger com um bastão, né? E o cara marcava o tempo ali. 1, 2, 3, 4. E aí era assim. Então o cara ia ver a orquestra lá tocando e o cara batendo aquele negócio no chão. Mas era o que tinha na época, né? Até que um maestro, um compositor, deixa eu lembrar o nome dele aqui, que era Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully, que era um compositor, né, clássico aí, né, coisa e tal, tem muitas obras aí. Ele batendo, é do período clássico, anterior ao período clássico, por ali. Pelo nome deve ser francês, né? É, francês. E o que acontece? Ele batendo, dele um pancadão no pé. Meu Deus. Machucou o pé, né? E que naquela época o pessoal assim, pô, vai ao médico, não tinha muito médico e tal. O cara não foi, gangrenou e o cara perdeu o pé. Rapaziada, é o seguinte, vamos ter que mudar esse contexto aí. Aí alguém teve a ideia de enrolar uma partitura, fazer um tubo, né? Fazer um tubo, né? E ficava regendo. Só que com o tempo esse papel ele se desfazia, né? Até que com o tempo evoluiu para a batuta, que é essa varinha com suporte, né? Que é uma coisa interessante, que ela tem que ser branca para que tenha visibilidade, né? E ela pesa no máximo 60 gramas. No máximo 60 gramas. 60 gramas. É uma pena leve. Uma pena, né? Mas ela tem que ser para que o cara reja com o peso do braço. Né? Se pesar 100 gramas, já começa a interferir no movimento do regente. E batuta significa batida, que era o que o cara fazia com aquele bastão, né? Que foi tendo essa evolução aí. É uma coisa muito interessante. Né? Muito legal, muito legal. Tá? Então, maestro, eu queria que o senhor falasse um pouco também da história da banda daqui de São Sebastião. Nossa, nós precisamos falar obrigatoriamente do maestro Lorival, né? Uma história linda. Então, porque eu falo nisso porque eu recebi aqui a musicista Sônia do Sônia Lopes. Sônia Lopes. Minha querida amiga Sônia Lopes. Então, eu tive o prazer de recebê-la aqui, né? Ela mora, inclusive, bem próximo da minha casa lá. E ela tem uma história muito bacana. Ela tenta resgatar essa história né, meio que folclórica aqui, e um dos personagens de São Sebastião que ela faz questão de exaltar e de sempre lembrar é o maestro Lorival. Né? Ela compôs uma música para ele. Compôs uma música para o maestro Lorival. Eu tive o prazer e a honra de reger, né? Fiz o arranjo, adaptei para a banda, a gente fez uma apresentação no Teatro Municipal muito legal. Que maravilha, né? E a Sônia é espetacular, é uma pessoa maravilhosa. Parece que ele é do Nordeste, acho que é pernambucano. Pernambucano, já esteve em Caraguá, depois esteve um tempo aqui. Enfim, ele tem uma história, eu acho que foi um precursor. Quantos anos tem? Qual que é a história da banda de São Sebastião? Tem quantos anos? O Lorival, ele teve uma assim, de grande importância ele aqui na banda de São Sebastião, né? Mas ele começou a história dele
a partir de 1980 e alguma coisa. Sim. Né? Não lembro exatamente qual foi o ano. Então, anterior a ele, teve o maestro Sid Richter, teve o maestro... Oh, meu Deus, será que vai falhar aqui? Bom, enfim, vamos voltar lá no maestro Manuel Ladislau de Matos. Manuel Ladislau Ladislau de Matos, né? Ele dá nome à rua aqui. Tem uma rua com o nome dele, coisa e tal. Lá. A banda tem o nome dele, né? Tem o Que eu nome acho dele, que que maravilha. merecido. Merecido, claro. Então, o que acontece? Essa história, até onde eu consegui chegar, precisei pesquisar, conversar com pessoas, né? Porque, assim, a integrantes da banda daquela época não tem mais ninguém vivo. Tem. Né? Consegui conversar com um ou outro que era daquela época, que viveu aquela época, mas desencarnaram, então, mas conseguiram deixar aí uma informação. Então, os registros que se tem da banda, os registros eram ou documento, né, aquele documento lindo, que eu acho lindo, com aquelas letras cursivas maravilhosas, né, que deve ter muitos aqui no arquivo histórico, ou então fotografias. Né? Documentos da banda não tinha naquela época, né? Eu acho que praticamente todas as cidades do interior, cidades mais assim, pacatas, menores, talvez as capitais não, mas as cidades do interior, todas têm uma banda, talvez até ligada à igreja católica, que tinha mais facilidade, talvez. Então, no dia da festa do padroeiro, ele saiu pela rua. Aqui em São Sebastião, eu acho que eu já vi há um tempo também, há muitos anos atrás, né? Porque eu estou há 32 anos aqui em São Sebastião. Mas na minha cidade, toda festa da cidade lá, a banda sai na rua ali. Sem Inclusive dúvida. É alvorada que a gente chama, né? Fazia parte da tradição, né? Alvorada. 6 horas da manhã eles faziam alvorada. É um negócio maluco pra caramba, né? Então, os primeiros registros fotográficos, aquelas fotos também maravilhosas, preto e branco, coisa e tal, são a partir de 1920. Sim. Né, com o maestro Manuel Ladislau de Matos. Né? Lembrei o nome. Maestro Múrcio. Benedito Múrcio. Tá. Né? Então, essa história tem um período, não lembro exatamente que década, mas veio com o maestro Manuel, né? E chega um período que fica ali um vazio, uma lacuna, assim como se a banda não tivesse atividade. Sim. E não tem registro. Quando chegou o Benedito Múrcio, aí a coisa começou a reativar. Do Benedito Múrcio passou para o Sid Richter, né, que era funcionário da Receita Federal e conseguiu um esquema de, mesmo lá, organizar a banda. Foi de grande importância a ele, né? Que ele conseguiu fazer, junto com algumas outras pessoas da cidade, como o seu Décio Moreira Galvão, o advogado chamado Mário, não lembro o sobrenome dele, que era muito ligado à vela, inclusive a Praça da Vela aqui tem o nome dele. Organizaram e documentaram e conseguiram fazer com que a banda começasse a existir de direito. Né? De uma forma precária, mas está registrado ali, 1980. Né? Então, oficialmente, a contagem da banda é a partir dali. Sim, perfeito. Porque aí ela pôde contar com o patrocínio também da prefeitura, né? A prefeitura dava o apoio, não exatamente o cachê, assim, mas assim, o que precisava, eles chegavam juntos. E a prefeitura assumiu com cachê, inclusive, a partir de quando? A partir de, se não me engano, deixa eu pensar aqui, foi no mandato do prefeito... João Siqueira. Perfeito. João Siqueira. Aí começou a estar ali o cachê, pagava meio salário, depois um salário e meio, 2 salários e parou aí. Né? Parou aí. Né? Mais ou menos a referência que tem até hoje. Acaba sendo um incentivo também, né? O músico tá lá porque ele gosta, né? Mas se tiver um incentivo também, não custa, né? Porque assim, se você vai para uma atividade voluntária, mas para você se deslocar da sua casa até o local, né, ir de volta, aí envolve esse deslocamento, de repente uma refeição, e você vai para algum compromisso de agendamento, né? E no caso a banda tem um agendamento de todo final de semana, tá tocando. Poxa, não dá para você contar que isso vai ser feito no amor, né? Eu vou porque eu amo, cara, não sei. Aí aquele domingo você tem o jogo do Flamengo, a reunião da família que é aniversário da tua esposa, do teu filho, coisa e tal. Aí você, né? Então precisa ter esse incentivo aí que firma o compromisso. Seja uma coisa profissional. E a faixa etária do pessoal que está na banda hoje? Hoje... O senhor falou que os antigos já partiram. O mais velho, por exemplo, que está na banda hoje. E o mais novo?
Olha só, o mais velho. Bom, pulamos o Lorival. O Maestro Lorival. Mas a gente, como a gente está falando de banda, a gente voltaria. A gente botaria. Mas assim, hoje a banda está pelo um sistema de edital. Sim. Né? Sim. Mas aí até chegar nesse ponto do edital, os músicos mais antigos, que já estavam ali há 30 anos, 25 anos, até mais do que isso, eles já desencarnaram uma questão natural. Sim, né? perfeito. Então, assim, não dá pra gente. Na época que eu assumi a banda, então era de 16, 17, 18 anos Maravilha. até 80 e poucos anos, os maravilha. caras que compunham a banda. E aquela coisa assim, pô, mas ele às vezes está com um problema de saúde, não está conseguindo nem enxergar direito, não consegue andar porque tem um problema na perna, coisa e tal. Deixa ele lá. Sim. Deixa ele lá. Por quê? Porque ele é tradição, Sim. porque a estrutura dessa banda ele ajudou a construir, né, aquela estrutura. Então seria... E outra coisa, isso é tão importante que é parte da vida dele. Se você tira do cara, ele vai cair numa depressão, bicho, e você vai ser responsável por isso. Então, deixa ele lá. Deixa ele lá. Então eu conheci ele é pai até de um rapaz que mora ali no Portal do Olaria, acho que é o Ivaldo o nome dele. Acho que é Brandão o nome dele, morava um senhorzinho, tiozinho. Acho que ele chegou a ser até centenário. Ele chegou a tocar na banda. É Brandão, acho que é Brandão mesmo. É um senhor espetacular, de uma humildade. Não, Belém? Pode ser, Belém. Belém era daqui da Vila Amélia. Isso, ele morava talvez na Rua São Geraldo ou Caraguatatuba, ou Ubatuba ali. Mas ele já deve ter falecido, né? Mas era espetacular, né? E ele também tinha tradição na banda, que o senhor falou, né? Porque banda é quase como uma cachaça para a pessoa, né? O músico gosta aí. O músico gosta porque, assim, tem um músico que não é músico de banda. Sim. Né? Se ele entrar na banda, ele vai causar problema ou para ele ou para a banda. Isso aí é fato. E tem aquele cara que gosta de sentar no naipe, de tocar junto com o cara que está aqui, de fazer aquele solo, de compor, fazer parte da harmonia, porque os naipes eles harmonizam também. Perfeito. Então, assim, é uma coisa, não de uma forma excludente, mas não é qualquer pessoa, qualquer músico que topa tocar em banda, não. Não, perfeito. Então falaremos um pouco do Lorival, né? Lorival. Que é tão proclamado aí pela Sony, por outras pessoas também. O Lorival, o apelido, né? Ele tinha dois apelidos. Era Bicudo, né? Por causa do trompete. O trompete ele pode causar, ou causava, uma certa deformidade no lábio. Né? Ficava aquele biquinho aqui, porque é onde vibra, né? Sim. Era Bicudo e ele também era sapateiro. Sim, perfeito. Que maravilha. Então ele tinha a sapataria dele lá, que eu fui cliente dele também, e aí regia a banda. E era uma figura sapateiro, assim... que é uma profissão também praticamente extinta. Tá muito difícil. Pelo menos aqui. Assim como a alfaiate, né? Tem alfaiate? Não sei. Não sei. Em algum nível da sociedade ainda tem. Mas... Então ele tinha a sapataria dele lá e regia a banda municipal de São Sebastião. Cara, com uma história incrível, a alegria que ele tinha. Perfeito. Né? Então, eu tive o prazer de conhecer. Teve prazer? Não tive. Olha, então talvez você consiga fazer uma imagem aí, pelo que eu vou descrever. Aí ele aposentou, né? Foi quando eu fui convidado a assumir a banda, coisa e tal. Mas assim, aposentou, vai ficar em casa? Não pode. Não pode, aquela coisa. Deixa ele tocando aí, né? Então ele tinha ali uma função honorária, aquela coisa assim, né? Tipo, se você não quiser tocar, não tem problema, fica ali sentadinho, né? Aí de vez em quando eu chamava ele para reger, escuta, rege uma peça aqui, né? Aí ele regia, agora por favor, senta ali, a esposa dele sempre muito atenciosa, senta ali do lado da sua esposa, fica ali, coisa e tal. Ele morreu, desencarnou, aos 101 anos. 101 anos, que maravilha, né? E aí eu tenho uma lembrança do seguinte, a gente fez uma retreta num festival no dia do Caiçara, dia 15 de março, né, ali o período da pandemia, né? Dia 15 de março ele tocou direitinho, segunda-feira ele sentiu dor no peito, coisa e tal, a esposa dele me contou, sentiu dor no peito, não sei o que lá, levaram para o hospital, aí ele foi sedado, entubou, e desencarnou. Né? Então, assim, se for fazer por um gesto, eu acho que ele fez assim, né? Pô, chegou lá aos 100 anos, de repente ele fez assim, pronto, foi, não sofreu, não deu trabalho para ninguém. E logo depois de ter feito uma das coisas que ele mais amava na vida, que era tocar.
Que maravilha. Regeu, tocou, assim, tipo, bom, agora... Ele morreu de pé, morreu trabalhando. Morreu né? trabalhando, É uma 101 digna, anos, né? coisa 101 anos. impressionante. Então, Que isso para mim é um grande exemplo assim, de perseverança, de amor pelo que faz. E o sabe? senhor teve a satisfação, o prazer de regê-lo, né? De alguma forma, reger, assim, às vezes rola até um certo constrangimento, pô, o cara é antigão, vou reger o cara, né? Ele é meu mestre, como é que eu vou reger o cara, pô? Muito querido. Tem essa coisa assim, pô, respeito pelo mestre, coisa e tal, mas ele, tudo bem, vai lá. Que maravilha, que maravilha. Depois eu queria que o senhor falasse um pouco também da passagem militar, né? Ah, Passagem pelas sim. Forças Armadas é uma passagem interessante, né? A gente conversou um pouco antes, eu fui militar, tirei o tempo de serviço de 1 ano, né? E a gente tinha umas particularidades com o pessoal da banda, né? Porque vocês são músicos, né? Da banda das forças, né? Vocês eram músicos e a promoção de vocês era muito mais rápida do que a nossa. A gente ia sair lá, eu era soldado de segunda classe e saísse soldado de segunda classe. A não ser que você fizesse um cursinho lá para CS1, né? Agora, eu tenho um menino que é daqui de São Sebastião, Jonatas, todo mundo conhece aqui, ou grande parte da grande Jonatas. Jonatas, que faz parte da banda também, né? Ele fez parte da banda até um certo ponto, mas o trabalho dele lá com o Ogmo, né? o Ogma aí começou a dar conflito, Dá né? conflito, Mas ele é gente boa pra caramba. Ele era meu novinho no quartel. Eu era da primeira... eu era da primeira turma e ele era da segunda. Então, quando ele entrou, eu já era soldado. Então, ele foi meu recruta, né? Chegou a pagar umas flexões pra mim, né? E depois, quando nós saímos do quartel, quer dizer, quando eu saí no final do ano, né? Aí ele já era sargento, cara. Então. Ele era meu superior, tinha que bater continência pra ele, só pra você ter uma ideia. Deu uma reviravolta. Reviravolta. O que acontece? Nessa época aí, o músico, eu trabalhei na aeronáutica, na base de Santos, por 12 anos. Sim, 12 anos. Então o que acontece? O cara fez a prova, passou, já está promovido. Sim, perfeito. Né? Então você fez a prova, vai... terceiro sargento, já tocava 3 macarrão lá no ombro do cara, coisa e tal. E o cara estava ali, já era de alguma forma autoridade dentro desse contexto, né? Sim. Mas assim, sem a menor experiência do dia a dia do militar, quartel, da vida militar. Né? E aí o que acontece? Rolava muitos problemas com o pessoal mais antigo, né? Até com os outros de outras especialidades, que faziam a escola de sargentos da aeronáutica, que era em Guaratinguetá, então tinha uma pequena rincha ali com relação a isso. Pô, você já é sargento, tive que fazer escola. Só que depois invertia. A promoção do pessoal de especialista, né? Vinha antes dos músicos, né? Perfeito. Ela anda mais rápido. Anda mais rápido. Porque ele já tinha 2 anos à frente. Perfeito, é isso aí. Então, mas essa rixa aí, até com a gente que era soldado, porque a gente passava por um período de treinamento de 4 meses, né? Entrava na quarentena, né, os 40 dias, depois ficava 4 meses fazendo treinamento, né? E para ser soldado, porque a gente era recruta no começo, a gente era recruta. Aí no final a gente sai soldado. E quando o cidadão entra lá, ele já é pinçado lá para, no mínimo, ele já sobe como cabo, né? E sem passar quase por aquele treinamento que a gente passou, né? Mas tá tudo bem também. E o interessante é que a gente pegava uma birra do cabo de dia, que era o cabo da banda. Que era o chefe da faxina, né? O chefe da faxina, né? A gente fala, pô, esse cabo é enrolado pra caramba, porque a gente tirava, eu trabalhava durante a semana e pegava escala vermelha, né? Escala vermelha é escala de sábado, domingo, feriado, né? E o pessoal que ficava laranjando lá, que era de fora, tinha contato com o sargento, com o escalante, e tinha umas escalas, eles pagavam escala preta, né? Aí a gente tava querendo sair, por exemplo, eu tirei serviço no sábado, aí domingo, 8 horas da manhã, que era a parada de meter o pé, né? Tinha parada de 6 horas da tarde e depois das 8 horas da manhã. Era troca de serviço, troca de serviço, no plantão. Aí a gente queria ir embora, né? Domingo, cansado pra caramba, porque escala são 2 por 4, né? Você tira 2 horas de serviço e dorme só 4. É impossível dormir 4 horas. Não tem como. Você não dorme direito. Não tem como. Às vezes tem mosquito, é muito quente, muito frio. Não tem ventilador, não tem cobertor. E quando era frio, tá aquele frio danado. E o nosso cobertor é aquele 7 noites, aquele bem vagabundo. Passava um frio, perrengue danado. A gente queria no domingo e meter o pé, queria ir embora para casa, né? Descansar e tal. E o cabo ficava segurando a gente, porque ele que determinava lá.
ele queria saber se ia faltar alguém para render. Se faltasse alguém para render a gente tinha que dobrar serviço. A gente tinha que Segurava continuar. o cara lá, né? Segurava o cara lá. Imagina, né? O cara doido para ir embora para casa e tinha que ficar lá. Pô, ninguém Aí, merece. pô, dispensa a gente logo e tal. Mas era isso. São histórias aí do quartel. E tem várias. Tem várias, né, cara? Tem várias. Essa coisa de... Eu tenho assim, para mim, a vida militar, eu não consegui terminar, apesar de ter feito carreira, né? Sim. Mas eu não começou a ficar desconfortável. Perfeito. Mas muita coisa, para mim, começou ali. Sim, perfeito. Então, por exemplo, o músico, alavancar a carreira como músico. Eu trabalhava na base aérea de Santos, que fica no Guarujá, né, lá na Bocaina, lá no finalzinho e tal, mas é a base aérea de Santos. E dali eu saía para tocar para o mundo. Sim, Né? perfeito. Né? Então, assim, pô, como é que tá a escala do final de semana? Ih, rapaz, todo esse serviço aí. Aí, fulano, traz pra mim lá, coisa e tal. Aí botava o cara lá, fazia uma troca, né? Perfeito. Ia fazer meu show, fazer meu baile, viajar, pra onde quer que seja, coisa e tal. E até aproveitando o gancho do recruta, né? Que tem os recrutas, aí tinha aquele momento que tinha que pegar a rapaziada, botar em forma, e levar pro rancho, não sei o que lá, e tinha as instruções. E ali começou para mim, começou os primeiros contatos com essa coisa da regência, que eu comecei a juntar recrutas e fazer bandinha de corneteiros. Sim. Banda De rítmica, corneteiro. né? Com corneteiro. Perfeito. E ali começou essa coisa, pô, legal, juntar a rapaziada, fazer os caras tocarem, mostrar como é que... Enfim, fazer como se fosse uma musicalização direcionada para a banda, né? Para a banda rítmica, né? Sim. Que aí às vezes até chegou até a substituir a banda municipal, a banda de música do quartel, né? Sim. Tipo, poxa, a banda foi fazer uma apresentação fora. Então tinha que fazer lá a marcha batida, né, para o hasteamento da bandeira, ou para o arriamento da bandeira. Aí essa bandinha ia lá e a molecada mandava ver. Então foram os primeiros contatos com essa coisa de regência. Isso aí levou mais ou menos 12 anos, eu já estava dentro da banda de música, né? Sim. E quando eu vim para São Sebastião, logo que eu cheguei, já recebi o convite. Então aí o senhor deu baixa, o senhor falou desconfortável, por que ficou desconfortável? Então, eu pensava que quando eu fiz prova para a aeronáutica, que foi uma coisa bem barra pesada, né? Sim. Estudar. Eu era soldado do Exército e queria ir para um quartel que tinha banda, meu chefe não liberou, coisa e tal. Eu falei, então tá bom, então vou embora daqui e vou tentar outra coisa fora. Estudei pra caramba, os anos de 82, fiz prova, não passei, na verdade fui agarrado pelo colarinho, você não vai, você é aluno do meu inimigo musical, né? Perfeitamente. Aí eu falei, não, tudo bem, coisa e tal, estudei pra caramba, e no ano seguinte eu passei, em 1983, aí fui chamado em 84 para a banda em Santos, baseada de Santos, né? Só que quando eu entrei e fiz essa prova, eu achava que a ordem era essa, eu sou músico militar. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim, não, você é militar, músico, se der tempo, você vai ser músico. Isso aí ficou uma coisa muito desgastante, sabe? Perfeito. Porque, assim, o fato de ser militar, então tinha momento que eu tinha que ir lá coordenar a faxina, nenhuma desonra, nada desonroso. Mas, assim, qual é a minha atividade fim? Né? Então tinha que coordenar a faxina, coordenar o pessoal a capinar, levar o pessoal para fazer patrulhamento, né? Que o sargento de dia ele vira policial à noite. Vira policial, né? exatamente. E o cara ele é o sargento de dia, tem um cabo de dia e o sargento de dia. E o cabo de dia auxiliar do sargento de dia, coisa e tal. é. O cara tacava uma pistola 9mm na cintura, esse bicho, agora você vai lá, você, não, cara, não quero ser policial, não é isso não, bicho, putz. E aí a escala era muito apertada, então era mais ou menos assim, dava uma média de 2 a 3 pretas no mês e uma vermelha. Sim. Né? Ou seja, de segunda a sexta, era 2 a 3 vezes no mês e um final de semana no mês, com certeza estava lá. E começou a ficar complicado. Assim, acho que eu vou buscar outro destino. Perfeito. Foi onde eu conheci São Sebastião. Né? Nessa época, eu tocava lá numa boate lá em Santos, uma boate chique, né? O pessoal era um dancing, né? O pessoal ia dançar, aquelas madames de vestido longo. Os homens iam no mínimo de esporte fino, camisa social, coisa e tal. Iam para dançar. E, rapaz, a gente tocava de smoking, né? Aquele gravata borboleta, coisa e tal. Um calor em Santos, uma coisa impressionante, aqueles pá, 4 de iluminação de 1000 watts na careca, assim, esquentando pra caramba. Aí, um belo dia, um amigo aqui de Santos falou assim, cara, você não quer tocar comigo em São Sebastião? Eu disse, cara, tá, o que é? Né? Eu ofereci um cachê assim
Sério? Sério, eu, tipo, 3 vezes o que eu ganhava lá. Eu disse, não, eu vou lá. Qual vai ser a roupa? Smoking? Que isso, cara? Que smoking, nada, né? É terno, esporte fino, como é que é? Não, rapaz, você vai tocar de camiseta e bermuda se bobear descalço com o pé na areia. Que maravilha. Eu disse, nossa. Então, para aí. Eu vou lá, né? Vou lá, vai ver. Rapaz, o porta-mala do carro veio cheio de terno, gravata, smoking, sapato, sei o que lá. Levei a bermuda e toquei de bermuda e camiseta. Aí começou a chamar a atenção. Assim, cara, o que é isso? Esse lugar aqui existe, né? E eu já estava meio não muito legal, já estava meio desconfortável. Quando eu me desliguei, eu falei, então eu quero viver naquela cidade, que é uma cidade bacana. E isso já né? faz quanto tempo? Ó, isso aí foi em 1994. Em 95 eu me desliguei da aeronáutica e mudei para cá. Entendi. Né? Perfeito. Então, não sei quanto tempo aí, já 30 anos, né? Acho que já 95 para 2025. 2025, são 40 anos. 40 anos, 40 né? 40 anos. É isso? Minha conta tá ruim. 30 anos. 30 anos. Eu tô... Não, 30 anos. Eu tô desde 93 aqui, eu tô há 33 anos. Então, 30 anos. Sim. E aí tem a trajetória aqui em São Sebastião, me envolvi com as oficinas culturais, e logo depois a convite do prefeito João Siqueira, né, que tem uma equipe maravilhosa de amigos daquela época, que eu me recordo muito bem. Posso falar o nome da rapaziada? Pode, claro. Poxa, então assim, lembro com muita gratidão, né? João Siqueira, o vice José Mauro, doutor José Mauro, Torres Paz Leme, grande amigo até hoje, prefeito João Siqueira. Aí tem também o Zangado, Sim. né? Luiz, né? O vulgo Zangado, Luiz Santana Zangado, Disseu Gadelin. Doutora Cláudia, que foi vice. Não, doutora Cláudia foi vice do Paulo, né? Foi logo depois. Isso, então, tinha o Zangado, tinha o Douglas de la Guardia, Disseu Gardelin, enfim, todo o Mário Vara, que era o chefe. Poxa, pessoas maravilhosas. José Miguel Galhardo, também que era o secretário de Cultura. Né? Então, esses caras assim me deram um tremendo acolhimento. Acho que é a palavra que eu posso falar assim, poxa, você tem boas referências, logicamente que pesquisaram a capivara do cara, né? Assim, não, tá tudo legal, você não quer ir lá? Sim. Aí começou a história minha com a banda em 1998, agosto de 1998. Sim. Né? E que durou até 2024. 2024. Mais conhecido como ano passado. Ano passado, Aí agora sim, poxa, gente, eu estou aposentado, acho que está na hora de... né? Exatamente. De curtir um pouco a vida, de olhar por outro ângulo também. E apostar também na renovação, tem muita gente boa, também, gente nova, precisando de oportunidades também, e tá feito, né? Não, bacana. Agora, então, vamos falar então da segunda música. A segunda música. Do segundo instrumento. Tem uma história interessante. Então, nessa boate que eu tocava em Santos, né, era uma época que eu estudava feito louco. Né? Então, eu lembro que eu montava, eu tinha escola em São Vicente, na Baixada Santista, e aqui em São Sebastião, passava metade da semana em cada lugar. E aí eu sempre deixava os instrumentos montados, então deixava flautim, flauta, clarinete, sax soprano, sax alto, sax tenor e sax barítono. Deixava os 7 montados, né? Tá. E estudava um pouquinho e já ia imediatamente para o outro para compensar essa diferença de um instrumento para o outro, né? É como você dirigir um carro automático e já sair pegar um carro com câmbio manual, né? Para não sofrer essa diferença. E, na época, eu tinha investido num clarinete, um Selmer Signet, um instrumento caríssimo e raríssimo, que ele tinha um truque, que o clarinete normalmente é si bemol, mais usado, né? Então, ele tinha uma chave que você torcia, esticava, ele ficava lá. Então, era si bemol, lá, 2 tonalidades. Para quê? Para você não precisar trocar de instrumento. Né? Então, dependendo do tom, dependendo da peça, você mexia no mecanismo e continuava fazendo o mesmo dedilhado. Perfeito. E peguei aquele instrumento e estudava peça de Mozart, peça da Amadeu Russo, peças do Closet, estudando. E nessa boate, vinha uma senhora muito elegante, assim, com uma educação, uma senhora muito fina, e ela uma noite falou assim, você conhece Kennedy? Kennedy? Não conheço. Não, você precisa conhecer. Aí saiu andando, assim, poxa, muito obrigado. Kennedy, o quê? Aí tô na outra, no final de semana, eu tô lá tocando, assim, você ouviu Kennedy? Aí eu falei, não, isso aconteceu por 3 vezes. Na terceira vez eu já estava assim, sem graça. Eu falei, cara, eu preciso falar alguma coisa para ela. Quem é esse cara, né?
E fui ver quem era Kennedy. E nessa época, ele apareceu no Fantástico, Sim. com aquele cabelo cacheadinho, né? Todo bonitão, novinho, tocando no iate. Bacana, coisa e tal. Assim, esse cara aí. Que na época, uma das músicas dele foi trilha sonora, ou é, né? Fez parte da trilha sonora do filme Tudo por Amor. Sim. Né? Aí eu fiquei assim, caramba. Aí eu olhei pro clarinete, caro. Eu não tinha feito nenhum cachê com esse clarinete. Sim. Você, pô, investir, você não tá me trazendo dinheiro, cara. Aí fui em São Paulo, no meu amigo Zé Augusto, lá, que era um luthier, bem bacana. Hoje está em Portugal, com bastante sucesso, graças a Deus. E aí eu falei, Zé, é o seguinte, tem esse clarinete? Não, peraí, pega esse saxo aqui. Um parecido, um anterior a esse aqui. Aí peguei o saxofone e fui tocar a música do Kennedy, rapaz, e foi bacana. Maravilha. Aí essa senhora veio, não, isso aqui é maravilha. E aí, o Kennedy, vamos falar assim, o Kennedy, assim, se a gente falar num contexto jazzístico, né, o saxofone, ele, enfim, tá diretamente tá mais pro jazz do que, né? Então, dentro de um contexto jazzístico, o Kennedy, ele não vigora, muito embora ele seja um baita músico, inclusive do jazz. Sim. Mas ele optou por ganhar dinheiro. Então ele fez a música comercial e tá bem pra caramba, tá milionário, tá lá, tá na dele. Né? E aí, o que acontece? Eu peguei essa música do Kennedy e comecei a tocar. Né? Então, na época, tinham dois caras, o Zé Simonian, meu amigo lá de Santos também, que tinha o sax soprano, que era o Zé Simonian tocando de um lado de Santos e o Almir Clemente tocando do outro lado de Santos. Né? Então, assim, ele estava na aula de terceira, eu estava do Valongo, ele estava na igreja do Imbaré, eu estava lá no outro lugar, não sei o que lá, e música do Kennedy. E nesse período, cara, eu toquei tanto essa música do Kennedy, onde eu fico assim, a minha gratidão, ele nunca vai saber que eu existo, mas eu tenho essa gratidão a ele. Demorou para entrar na tua vida, mas né, entrou de uma forma efetiva. Né? Não e aí, mais. o que acontece? Eu toquei tanto que assim, na igreja do Valongo, em especial, lá no Valongo, né, lá em Santos. Então, assim, mezanino e normalmente 4 casamentos por sábado. Eu tocava nos 4. Que maravilha. Né? Primeiro casamento, você abre, tá? Segundo casamento, na hora do não sei o que lá. Outro casamento, na saída, semana que vem, mais 4 casamentos. Eu não sei, eu tenho uma conta por alto que eu fiz nesse período mais ou menos uns 70, 80 casamentos. Sim. Consegui juntar grana e comprei um apartamento no Guarujá. Você vê como é que a coisa... O quanto o Kennedy me ajudou. E a música que o Kennedy me ajudou... Maravilha. Vamos lá. É essa aqui, ó. Era a predileta das noivas, das madrinhas, das crianças levando aliancinha, coisa e tal. E toda vez que eu toco essa música, como por exemplo agora, me vem aquele sentimento de muita gratidão, porque essa música me ajudou muito. Inclusive aqui em São Sebastião, onde eu já toquei em diversos casamentos, essa música acompanhou durante todo esse percurso. Essa e Jesus, a Alegria dos Homens. Essa aí, até porque é o seguinte... Qual que era o contexto? Igreja Católica. Sim. Aí o padre falava assim, quais são as músicas que você escolheu? Sim. Chamava a noiva no canto, né? Já dá uma olhada ali. Ó, isso aí eu testemunhei em algumas situações. Ó, essa aqui não pode. Sim. Essa não pode. Essa não pode. Essa aqui pode. Já passou pelo essa aqui eu não conheço, eu quero ouvir. Quer dizer, então ele dava uma filtrada. Sim. Então eles preferiam essas músicas que tinham contexto religioso, como Ave Maria de Gounod, até como é que é o outro compositor lá? Ave Maria, e como Jesus, a Alegria dos Homens, a Alegria de Handel, coisa e tal, né? Pompas e circunstâncias, coisa e tal. Mas hoje em dia a coisa está mais aberta. Aí você pega ali, o cara quer ouvir um Jason Mraz, quer ouvir um Ed Sheeran, quer ouvir né? E aí a gente... Então, o senhor falou do Gounod, né? Ave Maria. O senhor consegue tirar a Ave Maria pra gente aí? Pelo menos algumas notas? É um pouco... Precisava dar uma estudadinha. Você me pegou de...
maravilha! Aê. Mas tem instrumentos e instrumentos. Tem instrumentos que é mais fácil você tirar uma música ou outra. Esses são instrumentos de apoio, né? E tem outros instrumentos que ele deixa a música mais clara, não é isso? Então, são os instrumentos de melodia, que no caso são isso. esses instrumentos de sopro, Tá. assim, a melodia é praticamente obrigatória. Isso, Então fala assim, perfeito. qual é a música? Aí o cara fala assim, pô, essa música é muito simples, tem um acorde só, Isso. né? Mas e a melodia? Ó, a melodia, ela é complicada, né? Entendi. Talvez no piano seja mais fácil, né? O piano é um instrumento completo, né? O piano é um completo, instrumento né? completíssimo, tem tudo ali, tem ritmo, tem harmonia, tem melodia, tem tudo. Que maravilha, Sargento. Sargento. Eu em ato falho, eu estou chamando o maestro de sargento. Não tem problema. Você já foi sargento, então eu não estou errado totalmente. Já estive por lá. Perfeitamente. Quanto tempo que a gente já tem, João? 1 hora, sargento. Meu Deus do céu, maestro. 1 hora. Olha, passa rápido, Passa né? rápido, Passa né? rápido. Prazerzão falar com o senhor mesmo. Poxa, eu E estou muito agradecido, viu? Eu quero recebê-lo aqui para a gente tratar de outros assuntos também. Vamos sim. Né? Será um Porque, prazer. foi interessante que eu encontrei com o maestro na feira do Foi. Na quinta-feira passada, né? Aí eu o convidei, né? E de pronto ele aceitou, né? Porque eu te conhecia através do Evandro, um amigo comum Isso, nosso. grande Evandro. Evandro, da banda também, né? Não sei se faz parte ainda. Hoje está na prefeitura também. E foi um prazer conversar. Eu já conheci o senhor, eu vinha com a minha filha, minha filha e Nas amiga retretas, dele. né? Nas retretas. Puta, aquilo é muito legal. Cara. Muito bom. Então o senhor sempre tratou com muito carinho a população e meio que trouxe essa música, trouxe a banda mais próximo da população. Porque todos, de uma certa forma, gostamos de... Não é só bêbado que gosta de banda. que vai atrás, assim. Mas as crianças também e nós, adultos. Isso é uma alegria, uma satisfação muito grande. Né? Essa coisa, é só um pequeno comentário que Isso, é bem perfeito. interessante. Assim, eu me recordo muito bem da época que eu morava no Rio de Janeiro, bom, morava no subúrbio, mas eu estudava no centro da cidade, ali pelo Castelo, ali pela Praça Tiradentes, coisa e tal. Então era muito comum eu ir à Sala Cecília Meirelles, ao Teatro Municipal, Teatro João Caetano, Teatro Carlos Gomes, para assistir alguma peça, algum espetáculo de graça. Né? Porque não tinha grana, é de gratuito, então vou assistir. Né? E aí, o que acontece? Você entrava lá, aí pegava o programa, né? Então, orquestra, não sei o que lá. No programa, peça tal de fulano de tal, peça tal de fulano de tal. Aí entrava a orquestra, entrava o maestro, fazia a saudação, tocava, acabou a música. Música seguinte, acabou. Então era alguma coisa assim que ficava. Você tinha que prestar muita atenção. Se você se perdesse no programa, que música é essa? Se você não conhece, ficava meio assim. Perfeito. Então, com o passar dos tempos, essa intenção de você, vou dizer assim, popularizar o trabalho de banda, de música, tendo o público mais próximo, os regentes, inclusive eu faço parte dessa geração, vão até o público para trazer o público para dentro da banda. Né? Por meio de comentários, por meio de coisas assim que faça com que você se sinta amigo da banda, amigo dos músicos e amigo das músicas que a gente apresenta. Então, assim, toda apresentação durante todo o tempo, dos 26 anos que eu fiquei à frente da banda de Municipal de São Sebastião, para cada música eu sempre tecia um comentário. Mas o interessante é que, assim, você pega lá, por exemplo, New York, New York, né? Aí você olha aqui, New York, New York foi feita num contexto, não sei o que lá, Aí você pega, bom, conceito de música folclórica, por exemplo, né? Do Frank Sinatra? Não, se não me engano é Fred Ebb. Fred Ebb, né? Mas essa música, aí um outro comentário, ela foi feita para um filme. Foi feita para um filme. Legal. Aí um outro comentário. O repertório de Frank Sinatra tá lá em New York de novo. Né? Então, assim, no mínimo, lembrança assim, de 3 momentos que eu posso fazer comentários, que eu podia fazer comentários, sobre a mesma música, né? 3 comentários diferentes e assim sempre trabalhando no repertório com essa forma de trazer o público. Teve uma ocasião que a gente estava tocando Tico Tico no Fubá. Tico no Fubá. Não me peça para tocar porque essa música é complicada, ela tem que estudar mesmo, né? E o que acontece? Essa música tão famosa foi levada para o mundo por Carmen Miranda, né? O tico-tico lá, o tico-tico lá, né? Zequinha de Abreu. E aí tem um contexto que diz assim, o Zequinha fez essa música, que ela é meio saltitante, né? Inicialmente chamava Tico-tico no farelo, né? Aí, uma farela esquisita, coisa e tal, tico-tico no fubá, pô, beleza, ficou legal. Pá. E essa música ficou tão famosa que um cara que é um ícone do jazz no mundo inteiro, que é Charlie Parker, gravou essa música.
né? E gravou. E o Parker, ele era extremamente criativo. Na época, ele era considerado um cara com QI extremamente alto. E ele, na época, tipo 1950, 1940, 50, ele conversava sobre física quântica com naturalidade. Que maravilha. Né? Tinha memória fotográfica, aquela coisa toda. E ele trocou uma notinha dessa peça aí, assim, com todo respeito ao Zequinha, né? E eu fiz esse comentário, né? Sim, perfeito. Que o Parker fez essa, né? Perfeito, e ficou bonito, coisa e tal. E na semana seguinte eu encontrei com uma senhora e falou assim: você tem razão, viu? Eu vi na internet, ele fez isso. Ela foi checar se Ela foi checar. Correto, então isso aí não deixa de ser bom, um cara. estímulo para que as pessoas participem dessa coisa, isso, né? exatamente. Que ajuda as pessoas a formar ali opinião, a ler um pouquinho mais sobre curiosidades, né? Perfeito. Não É bem compraram o que, né, pelo preço que as pessoas vendem. Né? Exatamente. Quantas notícias falsas, eu já tratei aqui, inclusive, disso, né? Mas é interessante que o senhor faça esse paralelo, né? Conte essa breve história, né? Porque aí você contextualiza a coisa. Exatamente. Eu me lembro até hoje, então eu vinha passar com a minha filha aí os domingos à tarde, né? Era muito, muito legal. Isso aí até que deu uma quebrada nessa forma, né? Que os regentes faziam antigamente, entravam, tocavam as músicas, você acompanha pelo programa, né? Então precisa de programa? Não, a gente vai conversar sobre isso, conversar sobre a música, né? Ficou mais, não sei, mais humanizado, mais próximo, né? Mais participativo, e as pessoas participem mais, até estimulando as pessoas, dependendo da música, a cantarem, a bater palma, sabe, alguma coisa assim mais, né? Contando com a presença deles também. E, eu acho que é inevitável, né? Todas a missão da música, né? Como é a missão de outras profissões também, né? De interagir, de fazer com que as pessoas se aproximem e que conheçam e que gostem daquilo. Eu costumo sempre dizer, e isso é um chavão na realidade, né? A gente só gosta ou desgosta daquilo que a gente conhece na realidade, né? Então, e nesse contexto que você... tem uma história. Nesse contexto você colocou, assim, tem algumas, eu não sei se ainda tem tempo, mas... Isso, né? vamos isso. Tem algumas coisas interessantes, assim. Né? Então, assim, na minha monografia, eu tive que fazer uma pesquisa, cara, cruel, porque o desafio foi como você sociabilizar o disléxico por meio da música. Perfeito. Rapaz, Que maravilha, foi né? difícil, foi difícil. Mas a gente conseguiu provar. Sim. A gente conseguiu provar. E nessa pesquisa, a gente acabou deparando com leituras maravilhosas que dizem assim, uma das leituras maravilhosas é assim, por que a música ela chega tanto nas pessoas? A gente tem a memória emocional e a memória musical, as duas ficam no mesmo lugar no cérebro. Né? Então o que acontece? Você ouviu uma música, a música te fez... Marcou um momento, né? Por exemplo, a sua esposa, o primeiro beijo tocou uma música. Lá na frente, você vai ouvir aquela música e vai lembrar, olha, meu amor, essa é a nossa música, coisa e tal. Pro resto da vida. Pro resto da vida. É um negócio louco. E aí, tem situações, eu queria citar duas situações, assim. Primeiro, que eu dava aula na Costa Sul e... Enfim, o lugar é difícil, assim, carente, né? Enfim, tinha algumas dificuldades. A gente recebia os alunos na segunda-feira com todos os vícios de final de semana, coisa e tal. Então vinham estressados, gritando, não sei o que lá. E tinha uma menina muito bonita que eu encontrei com ela há uns 3 meses atrás aqui no centro da cidade. E ela veio e me abraçou assim, caramba, quem que é ela? Ah, eu sou a fulana, nossa, que bom te ver. E ela gritava o tempo todo. Gritava. Aí a aula continuou, né? E o comportamento dela mudou. E um belo fim de tarde, eu estava numa padaria, na fila do pão, e tinha um cara bêbado, né? Assim, mexendo com todo mundo. Aí eu fechei o olho e pensei assim, esse cara vai parar aqui. Eu não sabia quem ele era. E o cara veio e ficou cara a cara comigo, assim. Meu Deus do céu. Tava torcendo para ele não parar, mas parou. Eu achei que eu estava invisível, mas ele sacou que era eu. E aí ele falou assim, você, desde que a minha filha começou a fazer aula de música, ela parou de gritar dentro de casa. Virou as costas e saiu andando. Assim, cara, a gente atingiu algum objetivo. Né? O outro testemunho estava tocando no Rio de Janeiro, em Penedo, fazendo uma jam session, né? E a gente tocou, terminou, o baterista sempre fica por último, né?
a hora da estiva, Sim, né? Então, sim. cara, é contigo, o instrumento é seu. Guardei meu saxofone, fui tomar meu chopp. Aí daqui a pouco veio ele assim, com o olho meio regalado. Pô, vocês viram o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Vi que a gente tinha uma mulher conversando contigo ali, a gente sai de perto, né? Coisa e tal, deixa o cara à vontade. A mulher estava numa mesa sozinha, bem na frente do palco, e ela foi agradecer. Falou para ele, cara, eu agradeço pelo show que vocês fizeram, porque eu vim aqui, a este bar, para tomar o meu último drink. E agora eu vou repensar a minha vida, virar as costas também, sair andando. Então, assim, são situações muito marcantes, cara, assim, da importância da música. Não é a coisa mais importante, mas tem a sua importância dentro da vida das pessoas. Né? Exatamente, eu não tenho dúvida nenhuma. Como a gente falou no começo, a música ela move a emoção das pessoas, né? Sim. Então, e ela faz, né, a memória da pessoa ser reavivada ali, né? Então, de repente, ele ouviu aquela música e falou, quanta história que tem na minha vida. Então eu vou colocar fim, assim, que sentido tem isso de colocar fim na minha vida? Não. Então tem muita coisa ainda que eu tenho que viver ainda. Fez repensar ali, foi uma coisa muito bacana, Muito pra bacana. gente marcante. Assim como tem a música que te traz pro eixo em termos de emoção, e não for muito bem tocado, pode causar um efeito, né? Um efeito contrário. Pode ser, mas tá valendo também, cara. Você vai ficar puto pra caramba, mas esse cara, né? Então, mas pelo menos uma crítica vai haver ali. Né? Então, ele tem essa capacidade de saber se a música é boa ou não é boa, né? É verdade. É isso aí. Prazerzão recebê-lo aqui. Poxa, muito obrigado. Quero receber em outras oportunidades aqui, vamos colocar outros temas aí. Foi interessante a gente discorrer sobre a história, um pouco da história da música, né? De alguns instrumentos, de algumas etapas da música, né? Na história mundial, né? O senhor nos deu o prazer aí de tocar nessas composições maravilhas, né? Kennedy eu não conhecia muito bem, mas, pô, Carinhoso, de Pixinguinha, né? Ave Maria aí, de Gounod, que eu prefiro de Gounod, eu não lembro quem fez. Schubert, outra Schubert. Schubert, claro, isso. Mas de Gounod é espetacular, ela tem uma sonoridade, uma melodia. Eu até me arrisquei, assim, nesses churrascos aí, que já tomavam um negócio, de tentar cantar isso. Você acredita no negócio desse? Acredito. Loucura. Eu tenho uma recordação muito boa aqui. Eu ia pra casa do meu tio, né? Ele faleceu na semana passada. Né? Então, até em homenagem a ele, eu faço essa menção. A gente ia num churrasco na casa dele no final do ano. A gente passava a virada do ano na minha casa e no dia primeiro a gente ia pra casa dele. Aí eu me aventurava aí as doninhas davam risada pra caramba e tal. Mas é uma peça marcante, assim, tem uma conotação religiosa, porque essa música é de Bach e Gounod. Isso. Né? E o Bach era músico da igreja. Deixa eu fazer um comentário sobre o Bach. Era músico da igreja, ele passava parte da semana escrevendo, aí ensaiava para apresentar na missa de domingo. Então ele fez esse prelúdio, sem melodia. A melodia era o arpejo dos acordes. E Gounod veio depois e colocou essa melodia. Né? Que todos nós conhecemos. É porque ela manteve a letra da Ave Maria mesmo, né? Desde o início até o final, né? E ele pegou a harmonia de Bach e colocou essa melodia riquíssima, né? E aí, o que acontece? O Bach, enfim, ele trabalhava para a igreja, aí ele morreu. Né? Morreu, tá. O que acontece? A obra dele parou ali. Né? Hoje a gente tem internet, tem todos os registros, aí você digita 2, 3 palavras, você acha um monte de coisa. E ali ficou a obra dele ali. Aí, anos se passaram e um outro compositor, não lembro o primeiro nome, mas conhecido como Mendelssohn, não lembro o primeiro nome, foi no mercado comprar um peixe. Né? Aí o cara, dá esse peixe aí, coisa e tal. Tem um clima de dramatizar um pouquinho, né? Dá esse peixe não, isso aí, coisa e tal, isso aí, pode embrulhar. Aí o cara falou assim, rapaz, que papel é isso aí que está embrulhando peixe? As partituras, o papel, antigamente era grande, gigantesco, né? Como se fosse 2 folhas A3, né? Junta-se aquela coisa grandona, dava para enrolar um peixe ali. Aí o cara, que negócio é isso aí, cara? Aí abriu, eram partituras escritas à mão, né? Caramba. Onde tu conseguiu isso aí? Eu pego no lixo da igreja. Caramba. Aí ele foi lá e resgatou o que a gente tem da obra de Johann Sebastian Bach hoje, porque o resto está perdido para toda a eternidade. Para toda a eternidade, né? Que loucura. Então, graças ao Mendes, a obra conseguiu salvar essa obra do Johann Sebastian Bach. Bach.
Jesus e a Alegria dos Homens é de Bach também. Também é música de casamento, né? Música foi tocado muito em casamento, né? E tem essa conotação religiosa, então aqueles coros. Então, nos casamentos, o pessoal, né? Só alegria. Maestro. A gente não vai parar de conversar aqui nunca mais, não. Rapaz, o assunto vai longe, vai longe. Qualquer hora vamos fazer um assunto de botequim também, né? Vamos. Porque na realidade. Conversa de boteca é sempre muito bom. É maravilha. Eu conversei com o Raimundinho aqui, foi interessante pra caramba. Mas o Raimundinho foi conversa sobre o botequim, né? Sobre as circunstâncias, né? Mas eu queria conversar como cliente mesmo, né? Como jogar uma conversa fora ali, tomar um Guaraná, isso é alegria. Obrigado a todos pela audiência, né? Por estarem conosco aqui. E né, realmente eu agradeço a todos e curtam, né? Compartilhem, né? E eu quero que os amigos daqui do Maestro, né? Almir Clemente, se inscrevam no canal, se julgarem assim conveniente, tá bom? Então, muito obrigado e estaremos aqui sempre todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Obrigado! Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado, viu? É isso aí. Valeu, um abraço para todos. Obrigado. Um abraço a todos, gente. Maravilha!